Todos bem? Mais ou menos, sim? Não? Cada um numa situação de vida, né? Convido a gente a ficar de pé e, indiferentemente da situação que tu se encontra, a gente cantar. Cantar para aquele que está com a gente, diferente das nossas circunstâncias. Então, aqueles famosos 2 minutinhos para baixar a cabeça, colocar diante de Deus as tuas aflições, as tuas preocupações, pedir ajuda dele para que isso fique de lado, porque isso desaparece diante daquele que todo o poder tem. Vamos lá? Dá 2 minutinhos e a gente inicia daqui. Palmas. Orei em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome, exaltai, ao Senhor louvai, exaltai, engrandecei seu nome, a Ele sim louvai. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor, canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu darei a ti, do pecado me livraste, agora estou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai,
canta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre o monte? Ninguém. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Achei estranho que a segunda música eu cantei e ninguém se manifestou. Achei muito estranho. Crianças, não tá faltando uma música? Então vem pra cá, podem vir pra cá já. Depois dessa música vocês sobem, tá? Já sobem pra aulinha direto daí. Mas podem vir agora. Ó, o resultado da pandemia aí, galera. Quem não separou teve filho. No trabalho foi assim. Criançada, vocês lembram a sequência que Deus criou as coisas? Eu nunca lembro.
mas tem uma música que ajuda a gente a lembrar. Lembram da música Muito Bom? Não, né? Então vamos cantar igual. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Primeiro dia, Disse haja luz, separou o dia da noite. segundo dia, Separação entre o céu e as águas da terra. dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Terceiro dia, E o mares fez, e na parte seca a vegetação. quarto dia, Ele fez o sol, fez também a lua e estrelas. dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Quinto dia, Aves lá no céu, peixes lá nos rios e mares. sexto dia, Animais da terra, homem e mulher à sua imagem. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Sétimo dia, ele descansou e santificou esse dia. ele descansou e santificou esse dia. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Dê uma volta e veja tudo que Deus fez, foi muito bom. Salvo Em Cristo graça encontrei, totalmente novo me entreguei. Não há nada em mim, só em Ti. Tu és perfeito, sinto Tua paz, fidelidade, justiça e amor. Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em Ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com Tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória. Salvo em Cristo, graça encontrei, totalmente novo e entreguei. Não há nada em mim,
justiça e amor. Jesus é a luz para mim. Os meus olhos ponho em ti, meu Criador e Deus, e maravilhado estou com tua glória. Vou viver para adorar a Jesus, Rei da glória, e os anjos cantam bem, clamam santo, esperando te voltar, cantarei, aleluia, os meus olhos ponho em ti. Que possamos, Deus, no meio de tudo isso que foi nos apresentado, isso é uma visão, Pai, do restante do mundo, Deus. Que possamos colocar nossos olhos em Ti e sermos ousados, pedindo, Pai, esse Teu poder que atua em nós, que as pessoas vejam nesse mundo, Pai, a verdadeira luz, a verdadeira vida, Pai. Em nome de Cristo que oramos, toca o nosso coração, no nome de Cristo, Pai. Amém. Dia mais uma vez. Vou pedir que você faça a gentileza aí de colocar o seu celular em modo avião, para nós não termos aqueles ruídos de notificação que acabam nos distraindo. E hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, uma série agora baseada no Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele é especial por diversas razões. Mateus, Marcos, Lucas, eles são conhecidos como os evangelhos sinóticos. Eles têm esse nome porque eles são muito parecidos na sua narrativa, na sua linguagem, na sua estrutura. Muitos acreditam que Mateus e Marcos se basearam, Mateus e Lucas, aliás, se basearam em Marcos para escreverem os seus evangelhos. E quando nós lemos o Evangelho de João, nós nos deparamos com uma perspectiva diferente da vida de Jesus. O Evangelho de João, ele é realmente um evangelho diferente. É claro que existem semelhanças entre João e os demais evangelhos. João, como Mateus, Marcos, Lucas, ele nos narra a vida de Jesus, os milagres, os discursos, a prisão, a morte, a ressurreição de Jesus. No entanto, João nos conta a vida de Jesus de um ponto de vista próprio, de um ponto de vista muito peculiar. Por exemplo, João, ele nos apresenta a divindade de Jesus de uma maneira mais explícita. João, ele fala bastante sobre vida eterna. Ele usa pouco o termo reino de Deus, e ele tem preferência por essa expressão vida eterna. No Evangelho de João, nós não encontramos nenhuma parábola de Jesus. João não menciona o batismo de Jesus e não menciona a tentação no deserto. Por outro lado, João fala de coisas
que os demais evangelhos não nos contam. João fala da transformação da água em vinho, lá nas bodas de Caná. Ele relata os encontros que Jesus teve com Nicodemos, com a mulher samaritana. Ele fala da ressurreição de Lázaro. Em João nós lemos do encontro dele com Tomé, que estava incrédulo, até que ele se encontra com Jesus ressurreto. É em João que nós encontramos aquele diálogo, o famoso diálogo com Pedro, em que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? E assim por diante. Então, João, ele tem algumas semelhanças com os evangelhos sinóticos, mas ele tem uma perspectiva própria. Ele é um evangelho, por assim dizer, diferente. E alguém já disse que João, ele é como uma piscina, rasa o suficiente para que uma criança possa brincar e profundo o suficiente para que um elefante possa se banhar. E a ideia é que João, ele é um evangelho acessível para pessoas que não conhecem a Cristo, é um evangelho acessível para aqueles que são novos na fé. E, ao mesmo tempo, João, ele é profundo, ao ponto de nós passarmos a vida inteira explorando as suas riquezas. Então, o Evangelho de João é um dos livros mais queridos da Bíblia, é um dos livros mais lidos da Bíblia, foi um dos livros que mais foram importantes no início da minha caminhada cristã e um livro que me fascina até hoje. Então, nessa primeira mensagem sobre João, e essa vai ser uma mensagem bastante geral, nós vamos ter aqui uma visão panorâmica desse evangelho, realmente é uma introdução ao evangelho. E nessa primeira parte da mensagem, eu quero apresentar algumas informações importantes sobre o evangelho de João. E talvez eu fale rápido demais aqui, talvez você se sinta um pouco sobrecarregado com a quantidade de informações, mas não se preocupe, depois você pode ir lá no YouTube ou no Spotify, você pode rever essa mensagem, anotar aquilo que talvez você não tenha conseguido anotar, e nós vamos também disponibilizar os slides para todo mundo. E na segunda parte eu quero apresentar 4 desafios que o Evangelho de João traz para as nossas vidas hoje. Então, algumas informações importantes para nós compreendermos esse Evangelho. Em primeiro lugar, quem é João? João, ele é chamado de o discípulo amado. Ele próprio se denomina o discípulo que Jesus amava, que, aliás, é uma maneira muito bonita de você se ver, né? Nós somos, aliás, acima de tudo e além de tudo, nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós somos discípulos, nós somos uma série de coisas, mas nós somos discípulos amados, nós somos aqueles que Jesus amam. João se denomina assim. Ele é irmão de Tiago, ele é um dos 3 discípulos do círculo mais íntimo de Jesus, quando Jesus ia fazer determinadas coisas, quando, em determinados momentos especiais, ele chamava Pedro, Tiago e João. E João também é o autor das 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e tradicionalmente ele é conhecido também como autor do livro de Apocalipse. E qual que é a estrutura do Evangelho de João? Eu quero desafiar você, essa semana, a ler todo esse Evangelho. João tem 21 capítulos, então você precisa ler apenas 3 capítulos por dia para você conseguir ler todo esse Evangelho em uma semana. Eu acredito que você leia esses 3 capítulos em 10, no máximo 15 minutos. Então, eu realmente quero desafiar você a ler todo esse Evangelho. O Evangelho de João, então, ele começa com o prólogo ou a introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Depois, a segunda parte
é o chamado Livro dos Sinais, capítulo 1, versículos 19 até o capítulo 12, versículo 50. Depois nós temos o Livro da Glória, que é o capítulo 13, versículo 1 até o capítulo 20, 31. E o epílogo, ou a conclusão, capítulo 21 inteiro. E no prólogo, ou na introdução do Evangelho, João nos apresenta Jesus claramente, explicitamente, como sendo Deus. Abra sua Bíblia, então, agora, aí em João, capítulo 1, e nós vamos ler versículos de 1 a 3, e também o 14 e o 18. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Então, nessa primeira sessão, João ele faz referência ao livro de Gênesis. Gênesis começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. E João começa dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, e que é Deus, e que é o Criador de todas as coisas. João faz referência ao livro de Êxodo. No versículo 14, ele diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo que João usa para habitar, ele poderia ser traduzido, fez uma tenda, fez um tabernáculo, ou a palavra tabernaculou entre nós. E isso é uma referência clara ao livro de Êxodo. No livro de Êxodo, Deus vem habitar com o seu povo e ele ordena que o povo faça um tabernáculo, um templo móvel no deserto. E é isso que Jesus faz. Ele vem habitar com o seu povo. E João apresenta Jesus agora como o próprio templo, a própria presença de Deus, onde Deus habita. E no capítulo 1, João também nos introduz a ideia de que por meio de Jesus, Deus cria agora um novo povo. Quem faz parte do povo de Deus? O povo de Deus era Israel. E João passa agora a falar de um novo Israel. Capítulo 1, versículos de 10 a 13. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem faz parte do povo de Deus? A resposta de João: todo aquele que crê em Jesus torna-se filho de Deus, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, do seu sexo ou da sua condição social. Então, já na introdução, João nos apresenta, então, 3 novidades. Um novo Gênesis, Jesus é o Deus Criador. Um novo Êxodo, esse Criador se fez homem e habitou entre nós. Um novo Israel, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê no Evangelho, se torna agora parte do povo de Deus. Esse é o prólogo de João. E depois do prólogo, nós temos o livro dos sinais. E nessa parte do Evangelho, João nos apresenta uma série de milagres de Jesus que ele mesmo chama
de sinais, capítulo 2, versículo 11. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, João, dos primeiros 2 milagres, ele se refere a eles como sinais, depois ele não faz mais menção disso, mas nós temos aqui uma relação que João escolhe para mostrar os sinais de Jesus. Então, a transformação da água em vinho, no capítulo 2, a cura do filho do oficial de Herodes, capítulo 4, a cura do paralítico no tanque de Betesda, no capítulo 5, a multiplicação dos pães, capítulo 6, quando Jesus anda sobre as águas, capítulo 6, a cura do cego de nascença, no capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. E o objetivo de cada sinal é mostrar o poder e a autoridade de Jesus sobre as doenças, sobre a natureza e sobre a morte. E por que isso? Porque Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. É isso que João quer mostrar. Esse Jesus, ele é o verdadeiro Messias. E mais do que isso, esse Jesus é o próprio Deus. E depois nós temos o livro da Glória, capítulos 13 ao capítulo 20. E o livro da Glória, ele narra aquilo que nós podemos chamar da paixão de Cristo, os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, os seus últimos ensinamentos, a sua morte e a sua ressurreição. Então é no livro da Glória que Jesus lava os pés dos discípulos, capítulo 13. Depois nós temos 3 capítulos, 14 e 16, em que Jesus faz aquele discurso no cenáculo, na última ceia, em que ele fala bastante sobre o Espírito Santo. E João é um evangelho que fala bastante sobre o Espírito. No capítulo 17, Jesus faz a sua oração sacerdotal, a sua oração pelos seus discípulos. Capítulos 18 e 19, nós temos a prisão, o julgamento e a crucificação de Jesus. E no capítulos 20 e 21, nós temos então a ressurreição e o reencontro de Jesus com os seus discípulos. E João ele parece incluir a ressurreição de Jesus como sendo o seu último sinal, o que faz então com que o livro dos sinais e o livro da glória, eles se sobreponham. E nós temos então o epílogo ou a conclusão, capítulo 21. João então ele conclui o seu evangelho com a restauração de Pedro, aquele famoso diálogo em que Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro: Pedro, tu me amas? E parece que para cada vez que Jesus pergunta a Pedro, tu me amas, há uma referência a cada uma das 3 vezes em que Pedro negou a Jesus. Então Jesus ele restaura Pedro e nós temos então as palavras finais do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 24 e 25, que diz assim: 21, 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Uma última característica do Evangelho de João que eu gostaria de mencionar nessa introdução e que é algo bastante significativo nesse Evangelho são as várias declarações que Jesus faz como eu sou. Mateus, Marcos e Lucas, eles não registraram essas declarações de Jesus, mas nós encontramos elas no Evangelho de João. Quando Jesus diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo e achará pastagem. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Talvez o eu sou mais conhecido, dito por Jesus. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Esse termo, eu sou, ele é significativo, porque eu sou é o nome de Deus, ou a maneira como Deus se revelou a Moisés em Êxodo. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, todas essas declarações que João registra de Jesus dizendo eu sou, é uma outra maneira de João mostrar a divindade de Jesus. Não é apenas um ser humano que nós temos aqui. Jesus não é apenas um homem, mas ele é o próprio Deus, o Deus de Israel, o Messias que veio habitar entre nós. E essas declarações, elas também nos mostram que Jesus, ele é único. Jesus, ele é singular. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não está dizendo, eu sou um caminho, eu sou uma verdade. Mas ele está dizendo que é apenas por meio dele que nós podemos chegar até Deus. E que é apenas por meio dele que nós podemos conhecer a verdade sobre Deus. Existem muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre o Evangelho de João, e eu confesso para vocês que é um tanto quanto frustrante fazer uma introdução, porque tem muita coisa, mas não se preocupe, porque nós vamos estudar todo esse Evangelho, domingo após domingo, e nós teremos a oportunidade de falar de muitas coisas que nós não vamos poder falar hoje. Mas eu quero concluir com 4 desafios que o Evangelho de João traz para nós hoje. 4 desafios práticos. João, ele nos desafia a crescer nas 3 grandes virtudes cristãs: fé, esperança e amor. E João nos desafia a cumprir a missão de Deus para nós. Então vamos falar primeiro da fé. João nos convida a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nos traz a salvação. Capítulo 20, versículos 30 e 31. Abra sua Bíblia lá. João, capítulo 20, versículos 30 e 31. João 20, 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, João, ele nos convida à fé, ele nos convida a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que nos traz a salvação. Então, Jesus não é um homem qualquer. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Na realidade, ele é o próprio Deus que se faz homem e que morre pelos nossos pecados. E quem crê que Cristo morreu pelos seus pecados, torna-se filho de Deus.
A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Jesus é aquele que pagou os seus pecados? E João, ele não nos ensina uma fé qualquer, mas uma fé numa pessoa, em Jesus como esse Senhor, como esse Salvador, como esse Deus. E é somente por meio de Jesus que nós podemos encontrar a salvação. Ele é a nossa salvação. Segundo lugar, João nos desafia a nutrir a esperança certa da vida eterna. João fala de esperança. Agora, não aquela esperança de brasileiro, como eu já falei outras vezes, a palavra esperança, ela é complicada na língua portuguesa, porque quando o brasileiro pensa em esperança, ele pensa em algo que provavelmente não acontecerá. Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de uma esperança que é uma certeza. É uma esperança porque nós estamos esperando, mas nós estamos esperando algo que vai acontecer. E João, ele nos ensina de modo contundente que a morte não tem a última palavra. Cristo ressuscitou dos mortos. E João nos apresenta os vários encontros de Jesus com os seus discípulos depois da sua ressurreição, capítulos 20 e 21. E esses encontros não foram meras aparições, não foram alucinações coletivas, mas foram encontros verdadeiros, em que Jesus pôde estar com seus discípulos, conversar com eles, e que eles puderam literalmente tocar no corpo de Jesus e fazer refeições com ele. Caso alguém esteja preocupado, o corpo ressurreto poderá comer. Então nós vamos comer novos céus e nova terra. No Evangelho de João, o Cristo ressurreto, ele se encontra com Maria Madalena, ele se encontra com Pedro e João, ele se encontra com os discípulos escondidos, com medo dos judeus. Ele aparece para Tomé, que coloca a mão, os dedos, nas marcas da cruz, o que nos dá aqui a ideia, a sugestão de que o corpo ressurreto de Jesus, que nós vamos conhecer um dia, ele trará essas marcas da cruz. E ele levará eternamente, por toda a eternidade, nós veremos no corpo de Jesus as marcas do seu amor por nós. E Jesus, no capítulo 21, ele aparece na praia. Jesus gostava de praia quando estava vivo e continuou gostando de praia depois de ressuscitar. E é lá na praia que ele restaura Pedro. O Cristo ressurreto não é um fantasma, mas é um ser humano, é Deus, claro, mas é um ser humano com um corpo físico transformado que não morre mais. E a promessa de Jesus em João é que todo aquele que nele crê também ressuscitará para a vida eterna. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, João, ele nos enche dessa alegria e dessa confiança, porque Jesus venceu a morte. E a esperança cristã nada mais é do que a esperança que é uma certeza da ressurreição. Fé, esperança. E o Evangelho de João, ele nos desafia a amar como Jesus amou. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam do mundo, amou-os até o fim. João 13, 1.
Essa frase amou-os até o fim também poderia ser traduzida como amou-os perfeitamente ou amou-os na medida máxima. Não há nada que o amor poderia ter feito para os discípulos que Jesus não teria feito ou não tenha feito. E a cena em que Jesus lava os pés dos discípulos, e recentemente nós tivemos 2 mensagens falando sobre isso, essa cena ela é uma dramatização do amor. E Jesus nos ensina que amor não é essencialmente um sentimento, mas amor é ação. O amor é um compromisso que nós assumimos com as pessoas, de amar as pessoas. É um amor incondicional. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor é um serviço que nós prestamos às pessoas. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele não falou sobre lavar os pés dos discípulos. E o amor, ele é sacrificial. Porque depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele se encaminhou para a cruz e ele se entregou como sacrifício por nós. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E essa é a medida do amor que Jesus espera de cada um de nós. O desafio de Jesus é o de amarmos de modo incondicional, de modo prático e de modo sacrificial. Fé, esperança e amor. E o último desafio que João nos apresenta, o Evangelho de João nos desafia a evangelizar. Capítulo 20, versículos 21 e 22. João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Então, essa fé, essa esperança, esse amor, eles não devem ser guardados apenas para nós. Essa fé, essa esperança e esse amor de Jesus são coisas que nós devemos compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Lá na sua oração sacerdotal, Jesus ora, não para que Deus nos tire do mundo, mas para que Deus nos livre do mal. O nosso lugar, o lugar do discípulo, é no meio do mundo, é no meio da sociedade. Então, santidade não significa isolamento. Santidade significa viver no mundo, viver no meio da sociedade, como sal da terra e luz do mundo, servindo as pessoas e falando, compartilhando do Evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. A nossa tarefa é compartilhar Jesus com as pessoas. As pessoas são pecadoras, as pessoas estão nas trevas, as pessoas têm valores errados. Alguns de nós vão dizer que têm amigos, familiares, que, na sua opinião, talvez nunca se convertam. Mas nós devemos continuar falando de Jesus. Porque quando Jesus nos envia, Ele não nos envia na nossa própria força. No versículo 22, João diz que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Então Jesus, Ele nos dá uma tarefa, que é falar do Evangelho, mas Ele nos dá também o poder para essa tarefa, que é a presença do Espírito Santo. Fé, esperança, amor e missão. Esses são os 4 desafios que João nos faz. Que Deus possa usar essa nova série de mensagens para nos trazer uma visão renovada de Cristo e para nos trazer também um amor renovado por Ele. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado pelo Evangelho de João. Obrigado, Senhor, porque nós podemos conhecer o Senhor como aquele que é Deus, que veio habitar entre nós, que veio nos trazer a salvação. Obrigado porque em Cristo nós temos a esperança certa da ressurreição dos mortos e da vida eterna. Obrigado porque em Ti, Senhor, nós podemos ser amados e podemos aprender a amar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá uma missão de levar o Teu Evangelho para aqueles que ainda não Te conhecem. E nós queremos pedir que o Senhor reavive em nós essa tarefa, de levar o Teu Evangelho não apenas aqui em Caxias, mas também no Rio Grande do Sul, no Brasil, na Espanha e até os confins da terra. Que nós sejamos uma igreja que evangeliza, que nós sejamos uma igreja missionária, que nós possamos levar esse Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Então, Senhor, continua falando ao nosso coração, toca a nossa vida, renova a nossa visão de Cristo, renova o nosso amor por Ti. É o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, por causa do horário, nós vamos terminar nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima semana. O Maicon vai estar ali no hall, se você quiser conversar com ele um pouquinho mais sobre a Espanha, ele vai estar à disposição. Deus abençoe a sua vida.